boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram da Note. Eu sou a Maria Inês Almeida e hoje vou estar à conversa com o Nuno Nepomuceno. São todos bem-vindos. Vamos deixar que vocês também coloquem as perguntas ao Nuno sobre o seu oitavo livro, O Cardeal, e não só, todas as outras perguntas que também queiram aqui fazer ao Nuno Nepomuceno, que será o nosso convidado, que já está por aqui. Vamos enviar-lhe um pedido aqui ao Nuno. Nuno, boa noite. Nós também no final desta live vamos revelar os 5 vencedores do passatempo que esteve a decorrer no Instagram aqui da Note. Olá Nuno, boa noite. Olá Maria, boa noite, como está? Obrigada por estar aqui connosco, com os seguidores da Note, com os seus seguidores também. Obrigado também, muito obrigado a todas as pessoas que estão a aderir. Eu consigo ver aqui pessoas a entrarem no live. Sejam bem-vindos e muito boa noite a todos. E vamos começar por falar sobre o Cardeal, que é sempre o ponto de partida das conversas que aqui decorrem, o último livro. Como é que surgiu a ideia para este livro, o Cardeal, que foi escrito ano passado e que ainda deu tempo de ir a Cambridge? Sim, a ideia para o Cardeal surgiu durante a escrita da morte do Papa, o thriller anterior da série Afonso Catalão, que foi publicado em janeiro de 2020, atualmente 14 meses. Eu estava a escrever esse livro e uma das personagens novas que aparece no livro é um escritor. Inicialmente, os planos que eu tinha para aquele escritor era para o desenvolver bastante mais, com um passado familiar bastante complexo, com relações com a irmã que não eram assim muito claras e com um mistério muito grande durante a infância dos dois. No entanto, eu, à medida que fui progredindo no livro, comecei a perceber-me que era uma história demasiado complexa para ser contada dentro da morte do Papa, o que iria fazer com que a morte do Papa fosse um livro muito longo. Então, acabei por caracterizar e desenvolver menos o Adam, o tal escritor que surge pela primeira vez na série em A Morte do Papa, e reservei a história da família dele, que é a família Emanuel, composta por uma irmã mais nova. Eles foram criados por uma tia idosa com a qual vivem, e guardei essa parte da família e tudo aquilo que terá levado à morte dos pais e à própria relação difícil que eles têm com essa idosa, a tia. E aí isso acaba por ser o centro do Cardeal. Basicamente, o Cardeal, apesar de ser um thriller, é sobretudo um thriller sobre segredos familiares. Este é o quinto livro da série Afonso Catalão e o Nuno gosta muitas vezes de se basear em crimes reais também. É verdade. Eu acho que o apogeu maior dessa inspiração foi a morte do Papa, porque a morte do Papa é baseada numa história verídica que as pessoas mais ou menos conhecem, que é a morte de João Paulo I. Agora aqui para o Cardeal eu fiz uma abordagem ligeiramente diferente. Eu fui pesquisar sobre crimes reais que aconteceram no condado de Cambridgeshire, o condado ao qual pertence a cidade de Cambridge, e transportei alguns pormenores desses crimes para a intriga do Cardeal. Por exemplo, houve aqui há cerca de 3 décadas, sensivelmente, uma criança que desapareceu na ida para a escola e cujo corpo foi encontrado largado algumas horas depois, nu, com algumas marcas de violência física na mata, perto de Cambridge. E esse é um dos mistérios que dá mote ao livro. Um dos capítulos iniciais do livro é exatamente sobre uma pequena criança que mora em frente ao protagonista do livro, o tal escritor, o Adam, que numa bela manhã desaparece e é encontrado no dia a seguir. No dia a seguir, infelizmente falecido. E uma das últimas pessoas a ver essa criança viva foi exatamente a irmã de Adam, Lizzie, que é uma personagem adorável, que ama livros, que é uma livrólica autêntica, e que é uma personagem da qual eu gosto bastante e que acaba por ter um papel muito importante no desenrolar do livro.
como é que o Nuno sempre gostou de crimes, de policiais, de thrillers? Como é que surgiu este gosto de um licenciado em matemática? Bem, eu gostar de crimes não gosto. Mas gosto de ler sobre crimes Enquanto e eu leitor, sou um enquanto leitor. consumidor de sou um consumidor de cultura sobre crimes. Eu gosto de ver séries policiais, thrillers psicológicos sob a forma de filmes e gosto muito de ler, obviamente, o género de thriller. Eu não sei muito bem dizer quando é que isto aconteceu. Eu acho que terá começado sensivelmente durante a adolescência. Eu lia bastante quando era adolescente, ia frequentemente à biblioteca da cidade na qual vivia e muitos dos livros que eu trazia para casa eram séries juvenis. Isto passou-se ali por volta dos meus 13, 14, 15 anos. Séries como, por exemplo, Os Cinco, Uma Aventura, o Zardi, a Patrícia, a Sofia, etc. E curiosamente, todas essas séries acabavam sempre por ter alguma intriga policial muito ligeira. Havia sempre ali um mistério qualquer, por exemplo, os Cinco, acho que toda a gente conhece os Cinco e a coleção Uma Aventura, e há sempre um mistério qualquer, alguém que desaparece, uma coisa que é roubada. E talvez por causa disso eu acabei por começar a sentir muito interesse sobre a intriga policial. Obviamente que depois fiz o salto para títulos mais adultos. E quando acabei a universidade, que pude começar a comprar os meus próprios livros, foi naturalmente o género que eu tomei como preferido. Nuno, e na sua cabeça o final da história está sempre presente ou vai acontecendo à medida que vai escrevendo? Como é que acaba por ser o seu processo de trabalho? Normalmente tem estado sempre presente. Eu antes de começar o livro, eu costumo dizer que eu sei duas coisas, o início e o fim. E depois às vezes faço ali uns pontos de passagem pelos quais faço questão de ir picando, digamos assim. Coisas que eu acho que devem acontecer ou pequenas ligações que devem ser introduzidas. Às vezes há pequenas alterações e o Cardeal é um exemplo disso mesmo. O último capítulo do Cardeal foi algo que surgiu no momento. O penúltimo capítulo do Cardeal era para ser o último capítulo do livro. E eu adicionei o último capítulo porque no momento, quando estava mesmo a fechar o livro e ainda não tinha concluído um dos arcos narrativos, achei, eu preciso escrever aqui mais um capítulo e vou escrevê-lo porque agora, neste momento, eu acho que faz sentido. Para concluir o livro, faz sentido que o livro acabe assim e acabei por adicionar esse último capítulo, fazendo com que aquele que fora planeado como o último passasse a ser o penúltimo. E mesmo assim, durante o processo de revisão do livro, eu lembro-me que alterei significativamente o penúltimo capítulo do livro porque achei que o capítulo estava pouco dramático para aquilo que eu queria. E acabei durante a revisão a acrescentar parágrafos ao penúltimo capítulo, que tinha sido planeado com muita antecedência, porque achei que o capítulo precisava de ser mais intenso. E nota que, quer para si, enquanto autor, quer para os leitores, o facto do Nuno poder ir a alguns locais onde vão acontecer coisas, nos vários livros, é sempre mais enriquecedor para quem lê. Eu acho que sim, ou pelo menos é mais enriquecedor para mim que estou a escrever, não só porque eu acabo por conhecer um outro lugar, eu nunca tinha visitado a cidade de Cambridge, antes de lá ter ido em 2019, no fim, para me preparar para o Cardeal. E por outro lado, a ida ao local não só vai proporcionar um aprofundamento maior sobre o sítio onde eu quero que decorra a ação, porque eu estou a ver a cidade com os meus olhos, eu estou a sentir o ambiente da cidade, eu vejo como é que as pessoas são, o que é que a cidade cheira, o que é que acontece na cidade, se é uma cidade mais moderna, se é uma cidade mais clássica, etc. E por outro lado, isto depois também me dá mais à vontade para escrever sobre aquele determinado local. Eu penso que isso depois acaba por se refletir no livro, porque o que acontece também, muitas vezes, quando eu vou a uma cidade visitá-la com o intuito de escrever alguma coisa sobre a cidade, é que eu acabo por ter pequenas inspirações momentâneas. Ou seja, eu dou um exemplo com Cambridge. Eu fui à cidade de Cambridge e andava a passear na cidade de Cambridge e descobri uma coisa que se chama Passagem da Casa do Senado.
que é uma travessa, uma ruela estreita, muito perto da Faculdade de King's, que é possivelmente das universidades de Cambridge a mais famosa, e que fica entre outras duas faculdades. E aquilo é uma ruela extremamente clássica, com uma calçada e muros antigos, onde passa muita gente, porque está mesmo no centro da cidade, e eu olhei para ali e pensei, bem, este sítio às 9 da noite, num dia de chuva, deve ser perfeito para cometer aquilo que queria. E pensei, eu vou ter que fazer alguma coisa com isto. E depois acabei por investigar mais sobre a passagem da Casa do Senado e descobri que era uma passagem muito, muito famosa, não propriamente por isso, mas porque há outras tradições associadas à vida universitária de Cambridge que decorrem naquela passagem. Há estudantes que saem para ali cada vez que se formam e depois há os seus rituais normais. E isso é um exemplo de como ir aos locais acaba por proporcionar inspirações momentâneas. E a Maria que leu o livro há de reparar que na passagem da Casa do Senado acontecem coisas muito importantes para o desfecho do livro. É verdade. Tem aqui a Ruth, que diz: adorei o livro. O Nuno Ótimo. está de parabéns. Obrigado, Ruth. Depois a Luciana, que é grande fã da Note, que diz que o material escolar é todo da Note. Obrigada, Luciana. Os 5, a Ruth também adorava ler os 5, a Maria, a Patrícia. Na TV Os Pequenos Vagabundos, não sei se alguém é desse tempo. A Ana Isabel, que adorava. Não, acho que não. Não me lembro. Nuno, e também temos aqui abordagens religiosas nos seus livros. Sim, temos bastante. Isto vem da construção de Afonso Catalão, a personagem principal. O Afonso, na Cidade Adormecida, que é o livro que deu origem a esta série literária, é caracterizado como sendo um professor universitário que passou por diversas cidades enquanto estudou no estrangeiro. Ele teve um passado em Cambridge e viveu muitos anos também em Istambul. Essencialmente como um homem que teve uma educação católica muito rígida, devido à influência da sua mãe, mas que nós percebemos logo no livro que ele tem associações à religião muçulmana. Porque ele, desde muito jovem, cerca dos seus 18 anos, quando veio estudar para Lisboa, estudou na Faculdade Nova de Lisboa, que é muito próxima da Mesquita Central de Lisboa, e começou a sentir muito grande, não só pela religião, mas sim pela cultura árabe. E isso fez com que ele se aproximasse sempre do Islão, ao ponto de ter vivido em Istambul e de se ter casado com uma mulher árabe e de se ter convertido à religião muçulmana. Hoje não é muçulmano. O Afonso atualmente nunca é caracterizado como sendo professante de qualquer religião. Nós nunca conseguimos perceber se o Afonso é muçulmano ou se é católico. Aliás, há algumas em que ele apenas diz que acredita em Deus e recusa-se a admitir se é católico ou se é muçulmano, mas nunca o vemos a rezar, seja com preces do Islão, seja com preces católicas. Mas a verdade é que a religião para ele é uma coisa muito importante, porque o Afonso é marcadamente um homem que acredita em Deus e tem um passado relacionado com a religião. Porquê? Tem este facto de ter tido uma educação católica rígida, de ter já se ter casado e já se ter convertido no Islão, e também ter tido no seu passado uma mulher, Judite, que os leitores conhecem em Pecados Santos, que é judia. E o Afonso, mesmo através da sua formação académica, tem sempre ligações muito grandes a questões religiosas. Ele é formado em ciências políticas, com uma especialização no Médio Oriente, onde a religião acaba por estar no centro da maior parte dos conflitos políticos que ainda estão em curso. E, portanto, o fator religioso acaba sempre por aparecer no livro de uma forma ou outra. Eu diria que A Última Ceia é talvez o livro que tem um cunho religioso menor, porque é sobre um roubo do quadro, portanto, de um quadro que é uma cópia do fresco da Última Ceia, e que aquele que tem um cunho religioso maior talvez seja mesmo aquele que é o verdadeiro thriller psicológico da série, seja a morte do Papa, porque é quase todo passado dentro do Vaticano. E depois, nos outros livros, acaba por haver influências. Eu tenho alguma dificuldade em dizer que um livro é exatamente de um género. Eu acho que é uma mistura de géneros. Nuno, o Nuno também é um homem de fé.
Acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Eu tive uma educação católica, não tão rígida como a do professor catalão, e continuo a ser católico, embora vá pouco à igreja. Mas acredito em Deus, tento conduzir a minha vida de acordo com aquilo que aprendi em criança, com os valores que me foram passados. E acredito que Deus existe. Eu não tenho filhos, mas se tivesse filhos, naturalmente iria querer batizá-los, porque acredito no ato do batismo. E não sou muito praticante, porque acho que não tenho que ser praticante para acreditar em Deus. Eu tenho que praticar aquilo que Deus ensinou. Nuno, como é que um homem que se licenciou em matemática acaba com já 8 livros? Pois, isso é uma história Como é que complicada. foi essa história? Eu sempre gostei de ler. Desde pequenino que fui habituado a ler, por influência da minha mãe. A minha mãe era a pessoa cá em casa que eu via a ler com mais frequência e foi a minha mãe que me ensinou a ir à biblioteca buscar livros e, portanto, foi sempre por influência da minha mãe e também ajudado pelas minhas irmãs mais velhas. Eu sou o mais novo de 3 irmãos. Eu sempre vi a minha irmã do meio ler bastante. A minha irmã mais velha, curiosamente, nunca a vi ler muito, mas sempre incutiu em mim o gosto pela leitura. Foi O ela que me gosto. ofereceu toda a coleção dos 5, por exemplo. Ia-me oferecendo 2, 3 livros pelo meu aniversário e pelo meu Natal. Eu tenho a coleção toda e foi ela que me ofereceu. E sempre gostei bastante de ler. Comecei a sentir alguma curiosidade ali por volta dos meus 15, 16, 17 anos, em como é que seria se eu tivesse o poder de mudar a história, se pudesse ser eu a criar a história, a criar as personagens e a decidir como é que tudo ia acontecer. No entanto, eu na altura ainda era bastante jovem e sempre tive a noção que ser exclusivamente escritor em Portugal é muito difícil. E, portanto, nunca quis assumir que era isso que eu queria. Aliás, eu fiz todo o secundário com uma formação científica e depois, quando chegou a altura de ir para a universidade, o passo mais lógico seria ir para um curso de ciências. E fui para um curso de ciências que eu achei que me ia dar emprego, que era matemática. Eu realmente tive emprego depois de acabar o curso e cheguei a ser professor de matemática, mas rapidamente o sonho de escrever acabou por ganhar Falar novamente mais vida, alto. falar mais alto. Eu comecei a escrever O Espião Português, o primeiro livro que eu publiquei, graças à Note, que foi através do concurso literário organizado pela Note em 2012 que eu acabei por publicar o livro. E esse primeiro livro... Essa história, Nuno, é muito bonita e eu gostava que o Nuno partilhasse aqui com os seguidores, porque eu acho inspirador, mesmo para quem seja nesta área da escrita ou noutra atividade qualquer, ele não desistir. O Nuno Sim, escreveu em 2003, não foi? comecei a escrever O Espião Português em 2003, tinha 25 anos. E ele foi Apresentou a publicado em várias 2012. editoras nacionais que na Sim, é altura verdade. rejeitaram Sim. e mais tarde, Sim, e mais concorre tarde o livro a acabou um por concurso ser. literário que a Note organizou e foi o vencedor. Eu estou a vê-la com alguma dificuldade, Maria. Nuno, Agora já deixei de a ouvi-lo. ligação já está. A ligação já está boa outra vez. Eu comecei a escrever Nuno, o que o levou a não desistir e a querer continuar? ah, A não aceitar o não? um bocadinho de teimosia. Uhum. Eu, no fundo, sempre acreditei no livro e sempre acreditei na qualidade daquilo que tinha. Eu era um leitor já bastante experiente quando acabei o livro e não estou com isto a dizer que O Espião Português seja o melhor livro que alguma vez foi escrito, não é de todo. Mas eu conseguia cumprir o que eu tinha escrito com outros livros que eu lia e achei que o livro não era inferior. O livro estava ao nível daquilo que era publicado no mercado português. Portanto, eu poderia publicar o livro. Porquê é que o livro acabou por ser recusado? Obviamente que não sei exatamente o pormenores. As recusas das editoras nunca vêm com grandes pormenores. São e-mails curtos a dizer normalmente ou não estão interessados ou não temos possibilidade de encaixar o livro no nosso planeamento para o próximo ano, etc. Respostas de circunstância, basicamente. Um,
Eu acho que não havia tradição na altura, e ainda não há, de autores portugueses a escreverem thrillers, e isso foi algo que funcionou contra mim. Portanto, eu, quando apareci, surgi praticamente como o único escritor que estava a tentar escrever thrillers na altura, estamos a falar de 2012. Um, por outro lado, acho que acabei por ser vítima, se é que essa palavra se pode empregar, da forma como o mercado literário funciona hoje em dia. Há muitas pessoas a tentarem publicar livros, há muitas pessoas a enviar originais para as editoras acabam por ficar um pouco assoberbadas com tanto material inédito que lhes chega, e depois acabam por ou fazer uma triagem que acidentalmente pode deixar de fora livros que poderiam ser publicados, ou acabam por nem sequer analisar todos. Isso pode acontecer, é perfeitamente comum que uma pessoa que esteja a tentar entrar, que não conheça ninguém, portanto não tem forma como o livro de destacar dentro da editora, que acabe por ser rejeitado. E eu sempre encarei essas recusas não como uma ofensa pessoal, nem como uma forma, como um fator de desânimo, mas apenas pensei, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que lutar e eu vou ter que me esforçar. Quando vi o anúncio do concurso da Note, eu pensei duas coisas. Eu pensei, nem tudo está perdido, há esperança. E por outro lado, eu olhei para o concurso e pensei, isto é exatamente para mim. Porque o concurso pedia um escritor sem experiência, portanto, pedia alguém que nunca tivesse publicado nada, nem sequer podíamos ter publicado uma crónica ou um conto, não podíamos ter publicado nada. E era, obviamente, um escritor, um concurso que estava à procura de alguém que tivesse um trabalho minimamente comercial. Portanto, não tem que ser, obviamente, um best-seller, mas algo que pudesse funcionar bem junto do público. E eu olhei para ali e pensei, não tem nada a perder, e eu acho que isto é mesmo aquilo que eu queria, é uma oportunidade. Não aparecem assim tantas, e resolvi enviar o livro e acabei por vencer e publicar. Tem aqui o João Pedro que diz: esse acreditar é muito importante quando temos consciência que fizemos um bom trabalho, é esse o caminho. Okay, Ou obrigado, João. Make-up que diz: adoro quando dizem que para não desistir ou que não consigo e sou bem sucedida. Os livros inspiram tanto nesse aspecto. Muito Uh, obrigado. a Nanda que diz: já li todos os livros da série Afonso Catalão e gostei de todos. O meu preferido é o Pecados Santos. Sim, é um livro que muitas pessoas gostam. Obrigado, Nanda. Mais temos aqui. Tínhamos aqui a Teresa que diz: adoro que os locais descritos nos livros sejam verdadeiros. Vou logo pesquisar na net para conhecer em pormenor. Isso é um aspecto Ok. interessante, não é? As pessoas, os leitores, quando há essa verdade, ainda quererem saber mais sobre alguns locais. Sim, locais e às vezes até sobre temas, porque, por exemplo, o Pecado Santos acaba por fundir algumas teorias que existem sobre a morte de Yasser Arafat, por exemplo. Eu peguei numa das teorias da morte de Yasser Arafat, que não está ainda muito bem explicada, e acabei por utilizar isso para construir parte do enredo do Pecado Santos, e depois é natural que alguém que leia, eu normalmente tenho sempre a preocupação no fim em colocar uma nota a dizer o que é que, é real. É natural que alguém que leia sinta curiosidade. Eu também sou leitor e às vezes quando encontro um livro que narra sobre qualquer coisa que eu não conheço, acabo também por tentar saber mais e porque sinto interesse. Nuno, e como é que é a sua rotina de trabalho? Gosta mais de escrever de manhã, à noite? Como é que acaba por funcionar eu em sou mais, casa, nos cafés? eu sou mais produtivo de manhã e em casa. Aliás, eu neste momento não escrevo fora de casa. Também não dá para sair muito de casa atualmente. Sim, mas, agora as circunstâncias não dão muitas hipóteses, mas infelizmente. eu sou mais uma pessoa de manhãs e gosto de levantar cedo e não gosto de trabalhar até muito tarde. Começa a ficar muito lento a partir de uma determinada hora. O trabalho acaba por não ter rendimento. Portanto, prefiro trabalhar ali a partir de levantar-me cedo, tratar das coisas normais do dia a dia. Se puder, começar a escrever, por exemplo, às 9, 10 da manhã. E depois, a partir daí, varia muito consoante o tempo que eu tenho livre.
posso passar um dia inteiro a escrever, como posso passar apenas uma manhã. Eu normalmente não escrevo sem ter à minha frente disponível cerca de 2, 3 horas para fazer. Eu não consigo escrever. Pode haver escritores que consigam fazer, eu não consigo. Eu não consigo ter meia hora e escrever meia página, por exemplo. Não, eu preciso saber que tenho 2 ou 3 horas para poder trabalhar com calma e poder escrever e reescrever, se for preciso, e no outro dia voltar àquele capítulo. Eu sou um escritor que reescreve muito, portanto, eu normalmente começo no dia seguinte sempre por reler aquilo que fiz no dia anterior e por trabalhar sobre aquilo que fiz no dia anterior, e só depois é que avanço. Isto às vezes pode parecer um bocadinho um retrocesso, portanto, este constante andar para trás, mas no meu caso acaba por funcionar como uma espécie de aquecimento. Eu sinto se eu tentar começar a frio, sinto sempre alguma dificuldade e assim vou voltando àquilo que já fiz, releio, acrescento, tiro, faço algumas modificações e quando vou tentar criar algo novo, um capítulo novo, então aí normalmente já é bastante mais fácil. Isto acabam por ser técnicas que nós desenvolvemos com o hábito e à medida que vamos publicando mais livros, começamos também a perceber como é que nós funcionamos e o que é que funciona melhor para mim. Obviamente que aquilo que funciona melhor para mim, se calhar para a Maria pode não funcionar tão bem. A Maria pode ter outras rotinas diárias, pode preferir trabalhar mais de tarde ou à noite. Eu durante a tarde ainda vai, à noite é um bocadinho difícil. Eu também sou das manhãs. Nuno, e quando não está a escrever, o que é que gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Eu essencialmente pratico desporto, que foi uma coisa que já pratiquei antigamente, que deixei durante algum tempo e agora voltei a praticar. Gosto de ler bastante, também sempre que tenho a oportunidade de ler, eu tento ler todos os dias. Às vezes não consigo ler muito tempo, mas tento ler todos os dias um bocadinho, pelo menos. E depois passo tempo com a minha família, passo tempo com o meu cão. Vejo também um pouco de televisão. Eu gosto mais de ver séries de televisão do que filmes, por exemplo. Mas neste momento acabo por ver apenas portanto, produtos de ficção e noticiários. Não vejo mais nada na televisão do que isso. E pronto, e também gosto eu vivo numa vivenda, portanto tenho um jardim, também gosto de trabalhar sei lá, mexer no canteiro, plantar uma planta. Gosto de mexer na terra com as mãos, não me importa. E a Mariana diz: é muito agradável ser um grande escritor e simultaneamente tão próximo aos leitores. Aprecio imenso o seu trabalho, Nuno. Obrigado, Mariana. É quase como se cada livro abordasse uma religião. Adoro. Sim, sim, há essa componente porque inicialmente o que eu fiz foi a Cela Adormecida sobre o Islão, depois gostei tanto do trabalho de pesquisa que desenvolvi para a Cela Adormecida que acabei por pensar, eu posso fazer isto outra vez, mas com o judaísmo. Então, Pecado de Chance sobre o judaísmo. E depois a seguir pensei, bem, já fiz um livro sobre o Islão, já escrevi outro livro sobre o judaísmo, o que é que me falta? Tenho que ir para o cristianismo. E quando fui para o cristianismo, a ideia que eu tive foi um bocadinho diferente e foi aí que surgiu o rolo e o quadro. Eu descobri o episódio da Última Ceia, eu já tinha obviamente ouvido falar na Última Ceia e sabia que existia um fresco, mas não sabia em profundidade tudo sobre o episódio bíblico, nem tudo sobre o fresco. E descobri durante a pesquisa de Pecados Santos, tanto o fresco e os pormenores do episódio, e de repente surgiu a ideia de roubar uma cópia do fresco. E foi muito engraçado, porque acaba por ser um livro que se destaca um bocadinho do restante da série, porque não tem uma ação, não tem um caráter policial tão grande. É um livro mais suave, é um livro mais pausado, mais sobre a relação entre duas pessoas, mas que ao fim e ao cabo também acaba por ter aqui um cunho religioso e acaba por ser uma experiência muito gratificante e interessante. A Sandra diz que nunca leu nada seu, pede desculpa, mas Ai, Sandra. confessa que está a ficar muito curiosa. E Sandra, isto não obrigada corre por se bem. dar a conhecer através deste direto. Obrigado. Nuno, e o que é que está já aí em mente para próximos livros? Próximo livro.
O próximo livro vai ser uma reedição do Espião Português. O livro que a Note publicou em 2012 foi depois mais tarde reeditado em 2015 por uma outra editora e agora vai ser novamente reeditado em 2021 pela Cultura Editora, que é que é a editora que me representa atualmente. Nós vamos reeditar o Espião Português, ali mais ou menos pelo início do verão, ainda não temos uma data certa, o livro neste momento ainda está em revisão e, portanto, não é possível definir exatamente quando é que sai. E depois disso, alguns durante o início do próximo ano. Eu gostaria que fosse em janeiro, mas vai depender do ritmo ao qual eu progredir e também do ritmo ao qual a pandemia diminuir. Que venha então um novo volume da série Afonso Catalão. E em princípio vamos fazer uma pausa na série Afonso Catalão a partir daí. Virão depois, em princípio também durante o ano de 2022, os 2 últimos volumes da série Freelancer, que é a série que continua o Espião Português, a Espia do Oriente e a Hora Solene, que foram publicados originalmente em 2015 e vão ser reeditados também pela Cultura Editora. E depois em 2023 logo se vê. Eu tenho outra ideia, gostaria de desenvolver essa ideia, mas precisaria de mais tempo e gostaria também, sinceramente, de dar algum tempo aos meus leitores, porque eu estou a ser muito exigente com eles. Tenho publicado um original por ano desde 2018 e agora estou também a publicar revisões. Não é algo que eu acho que os leitores fiquem ofendidos comigo, pelo contrário, mas na realidade as pessoas não podem estar constantemente a consumir os meus livros porque também gostam de outros autores e também querem ler outros autores. Eu também não quero cansar as pessoas. E então, se calhar em 2023 vamos todos tirar aqui um ano sabático, eu e os meus leitores, para depois em 2024 voltarmos ainda todos mais fortes. Mas olha, o Daniel Fernandes diz que já está à espera. Eu sei. Nuno, como é que são os bastidores? Pergunta a Ana Isabel Marques, da escrita. Tem esquemas, notas? É tudo exclusivamente a computador? O livro em Acho que a si, Ana está a querer perguntar se o Nuno tem coisas coladas na parede, esquemas. como aquela série, eu não vi A essa Casa de série. Papel, o Eu não vi esquema do professor. Eu não vi a Casa de Papel, mas havia uma série sobre um escritor que era o Castle. Eu cheguei a ver algumas imagens, ele era escritor policial e também tinha assim um quadro com relações entre as personagens. Não, eu não tenho nada disso. Eu tenho um caderno e nesse caderno normalmente tenho notas sobre a caracterização das personagens e sobre os arcos narrativos que estou a desenvolver. E essas notas vão sendo revistas mais ou menos de semana a semana, obviamente que isto não é assim rigoroso, mas vou revendo as notas e vou cortando coisas que já fiz e vou acrescentando outras ideias que me vão surgindo durante a redação do livro. Depois, tudo aquilo que eu escrevo é diretamente escrito no computador. Eu neste momento sinto mais facilidade em escrever perante um teclado do que propriamente em pegar no lápis e escrever um texto à mão. E depois, basicamente, é isto. E eu vou atualizando essas notas. Normalmente tenho um caderno à parte que até resulta de um pequeno compêndio encadernado onde eu coloco a pesquisa. Por exemplo, para Cambridge era um caderno com cerca de 40 páginas, em que eu essencialmente compilei lá toda a informação que precisava sobre a cidade e sobre os crimes que inspiraram depois o livro. E essa informação normalmente já vem toda muito anotada. Eu, quando estou a compilar essa informação através do painel de comentários do processador de texto, vou adicionando isto é para aquilo. Não posso esquecer de incluir este pormenor, ou esta explicação sobre o judaísmo está muito boa, ou não esquecer de fazer uma passagem em Istambul, etc. Esse tipo de notas. E depois vou cortando à medida que as vou revisitando e que vou incluindo. Também vou criando muitas notas. Isso foi uma técnica que eu comecei a desenvolver já só com a série Afonso Catalão. Criar notas dentro do manuscrito, através dos comentários, às vezes pequenas ligações. Por exemplo, na última ceia, em que eu não escrevi o livro todo de forma linear, eu escrevi blocos e andei para trás e para a frente. Foi muito útil para não perder a coerência da narrativa. E basicamente é assim, depois o número de páginas vai crescendo
Quantas Inicialmente páginas tenta fazer por dia, mais ou menos? Não, 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 se não tem uma varia. obrigação. Não consigo. Normalmente, se eu estiver um dia todo a escrever e só escrever 4 ou 5 páginas, eu fico bastante frustrado. Muito frustrado. O ideal, e sim o melhor que já me aconteceu, terá sido um dia escrever 20 páginas. Que aconteceu com a última ceia, com a morte do Papa, houve dias em que eu consegui escrever 20 páginas num dia. Com o Cardeal não me recordo. Eu acho que o máximo que consegui escrever com o Cardeal terão sido para aí cerca de 15 páginas, mais ou menos. Um, a menos de 5, se for um dia inteiro, é mau. Se for uma manhã, fico contente se conseguir escrever 3, 4, 5 páginas. Se for uma tarde, 10 páginas, mais ou menos. A tarde é sempre mais longa do que a manhã. Mas aconteceu, por exemplo, no Cardeal, em que eu tive um bloqueio, sensivelmente a meio do livro, em que eu estive 2 dias inteiros para escrever um capítulo e o capítulo não foi escrito ao fim daqueles 2 dias. Eu tentava e não era capaz e o capítulo não ficava como eu queria e eu fui teimoso e acabei por ser teimoso demais porque eu devia ter avançado e ao fim daquele tempo já estava tão frustrado que acabei por avançar e deixar o capítulo em branco e depois escrevi, no dia a seguir escrevi para aí 20 páginas quase e depois, quando revi e voltei atrás, já fui capaz de escrever o capítulo. E foi uma sensação bastante curiosa, porque eu já tenho tido bloqueios em todos os livros, mas um bloqueio assim nunca me tinha acontecido. Estar 2 dias a tentar escrever um capítulo e não ser capaz. Mas depois, quando conseguimos ultrapassar, isto também nos dá confiança para os próximos livros, porque sabemos que estas coisas vão voltar a acontecer. Eu tenho, como eu disse, eu tenho tido bloqueios em todos os livros, mas tenho conseguido ultrapassá-los e saber que eu consegui passar por isto e levar o livro até ao fim à mesma, sem as pessoas notarem isso, acabam por me dar outra vontade. O Daniel pergunta: houve música enquanto escreve? Ouço sempre música enquanto escrevo. O Normalmente que houve, Nuno? o Cardeal. O que é que eu ouvi com o Cardeal? Com o Cardeal estive a ouvir um álbum da Taylor Swift, o Folklore, um álbum que ela lançou pelo fim do, ali por mais ou menos pelo meio do primeiro confinamento. É, Cada livro tem uma banda sonora. nem todos. Há livros com banda sonora. O Boccaccio Santos tem uma banda sonora. O Boccaccio Santos foi escrito ao som de um álbum de música clássica de um compositor italiano chamado Ezio Bosso, que tinha uma partitura chamada Rain in Your Black Eyes, que eu conheci porque eu ouvia música a tocar na televisão num programa, daqueles programas que ninguém vê. Olha, e pensei, mas que música espetacular! E uma música lindíssima, que tem vários andamentos e que acaba por transmitir uma melancolia muito grande que eu achei que era muito adequada à história do livro e à história dos dois irmãos que protagonizam, não protagonizam, mas que fazem parte do enredo principal do Boccaccio Santos. Boccaccio Santos teve então essa partitura clássica e todo o álbum que eu ouvi com muita frequência e às vezes até faço coisas diferentes. Às vezes acabo por exemplo, quando vou correr ou quando vou passear com o meu cão, ir ouvir essas músicas e acabam por surgir imagens ou aperfeiçoamentos para capítulos que já fiz ao som das músicas. E mesmo aconteceu também a Última Ceia. A Última Ceia, eu estava a ouvir um álbum também música clássica chamado La Vie, qualquer coisa, de um compositor francês, que tem La Vie du Céu, portanto é a Vista do Céu, que tem uma música clássica muito bonita que serviu de inspiração ao livro, porque eu cada vez que ouvia aquela música clássica só via cenas de pessoas a roubarem quadros e a trapacearem outras pessoas. Eu pensei, eu tenho que escrever alguma coisa sobre isto. Nuno, amanhã é o dia das mentiras. Qual foi assim a melhor mentira que já pregou? Ai, a maior mentira que eu já preguei foi quando eu era criança. Tinha para aí uns, sei lá, uns 4, 5 anos. E preguei uma mentira a uma vizinha minha que ficou muito ofendida comigo. Eu já tinha muita imaginação nessa altura. E um dia, eu na altura vivia numa aldeia. Estamos a falar de algo que aconteceu há 30 e muitos anos. Eu atualmente tenho 42, eu teria para aí 4, 5 anos, portanto foi algo que aconteceu há 37, 38 anos.
E na altura as coisas funcionavam de maneira diferente e, por exemplo, as pessoas que viviam na aldeia iam comprar leite e farinha a uma senhora que produzia organicamente o leite e a farinha. E essas pessoas que viviam na aldeia faziam o pão, por exemplo, e tinham o cuidado de ter sempre alguns dos componentes em casa, porque nunca sabia muito bem como é que, Uhum. pronto, que suprimentos é que iriam ter. E uma dessas vizinhas, tal como a minha mãe, também ia essa senhora comprar a farinha. A minha mãe começou a mandar-me buscar o leite, a buscar a farinha, etc. E eu ia fazer esses recados. E houve um belo dia que cheguei a casa e fui ter vindo lá da loja e fui ter com a minha vizinha e disse-lhe: Olha, senhora, não sei das quantas, mandou um recado que já há muito pouca farinha, é melhor lá ir buscar. E a senhora, coitada, foi a correr buscar a farinha. E depois chegou lá, a mentira desfez. E depois ficou muito zangada comigo. E deixou de me falar para me castigar. Eu fiquei muito envergonhado. E depois foi contar à minha mãe, obviamente. A minha mãe rabiou comigo. Bem, acho que foi assim, a mentira que mais me marcou. E aquela que lhe pregaram assim, Nuno? Mentiras que me tenham para. Ai, uma vez eu acreditei. Eu estava a trabalhar há pouco tempo na Ilha de São Miguel. Eu sou controlador de tráfego aéreo, portanto eu tenho outra profissão, e tinha acabado de mudar para Ponta Delgada para ir trabalhar no aeroporto de São Miguel, onde fazia controle de aeródromo e de aproximação. E eu estava lá, eu fui para lá em janeiro e eu estava lá há 3 meses, era dia 1, eu não lembrei que era dia 1 de abril, e veio um colega meu e disse assim: Olha, sabes, para o mês que vai começar a haver aqui operações de hidroaviões. Eu, é? Hidroaviões? Eu nunca tinha visto um hidroavião. Eu acreditei, e aquilo vinha no jornal. Ele está aqui no jornal e tudo. E era uma mentira do Açoriano Oriental, o jornal de Do São, jornal. principal de São Miguel. E acreditei, era muito ingênuo. Acreditei que existiria hidroaviões em Ponta Delgada. Nuno, o Pedro Cabral pergunta: o Afonso já é conhecido internacionalmente? Ou seja, já tem os livros publicados lá fora, em alguns Não. países? Eu não tenho série, não tenho qualquer livro ainda traduzido. Poderá ser conhecido internacionalmente para aquelas pessoas que leem português Uhum. através dos e-books, penso eu, porque obviamente que se Ah, torna muito caro comprar, encomendar um livro online em Portugal para ir, por exemplo, para o Brasil ou para os Estados Unidos, para um imigrante, etc. Os e-books estão distribuídos internacionalmente através das principais plataformas, como a Amazon, a Apple, a Kobo, etc. E nesse aspecto, sim, eu sei que tenho leitores no estrangeiro e tenho também, por exemplo, alguns leitores que vivem em países estrangeiros onde se vendem livros portugueses, como é o caso, por exemplo, do Luxemburgo. Eu já fui abordado por pessoas que compraram livros da coleção Afonso Catalão no Luxemburgo. Agora, traduzido, infelizmente não está. A Agência das Letras que representa tem tentado. O ano passado esteve perto de o conseguir com a morte do Papa, mas acabámos por ser traídos pela pandemia e uma gente acabou por ter que regressar a Portugal mais cedo do que era esperado e depois o contacto acabou por não se confirmar. Eu acho que a principal barreira é a língua. É difícil arranjar tradutores que traduzam bem de português para outras línguas. E por outro lado, também temos a questão da concorrência externa. Para mim, obviamente que se viesse uma oportunidade de traduzir para italiano, traduzir para espanhol, traduzir para francês, que iria aceitar e ficaria honrado com isso, ou para alemão, etc. Mas, obviamente, nós temos sempre em mente, quando se pensa em traduções, a tradução para inglês, porque a tradução para inglês pode ser uma ponte para outras traduções. uhum. Agora, o problema é de estar a competir com autores ingleses, porque as editoras inglesas, e bem, e sabiamente, privilegiam os autores ingleses. E, portanto, eu serei um autor estrangeiro a tentar competir com um autor inglês e acabarei sempre por perder, e até ao momento ainda não se concretizou nenhum desses esforços. Mas ainda há muito tempo, não é, E Nuno? eu sou teimoso, portanto, nunca se sabe o que é Claro, que vai acontecer. isso mesmo. Entretanto, nós vamos revelar os vencedores, os 5 vencedores que vão ganhar o Cardeal, É não é, verdade, Nuno? e é verdade. E eu esqueci-me E que de. tem também uma pergunta. Tem Tem, a sua tem. lista dos 5 vencedores Uh, consigo?
Eu tenho, mas não tenho aqui visível. Se a Maria me Então, pudesse ajudar. eu vou Ok, revelando eu obrigado. e vou colocar também a pergunta que a vencedora ou o vencedor coloca, ou o Nuno. Eu posso Então, a responder? primeira vencedora do livro O Cardeal é Gertrudes Rodrigues. Nuno, não receia uma revolta do clero em resposta aos temas tão bem abordados nas suas obras literárias? Obrigado pela questão e muitos parabéns por ter vencido o passatempo. Ah, não, sinceramente não. Até o momento nunca houve qualquer tipo de reação negativa por parte da Igreja relativamente aos meus livros. Eu acho que a Igreja tem compreendido que os livros são ficção e os livros acabam sempre por se inspirar em questões, perdão, se inspirar em questões que são do conhecimento público e que a própria Igreja ultimamente até tem tentado combater através do pontificado do Papa Francisco, como foram os casos de pedofilia que o Papa Francisco acabou Uhum. por combater e tentar muito esforçadamente erradicar do Vaticano. E até o momento isso nunca aconteceu. E eu também, com o decurso da carreira, acabei por perder um bocado o medo de focar este tema ou aquele tema. E acabo por narrar essencialmente sobre acontecimentos e sobre temas que eu acho que contribuem para o desenvolvimento das personagens, não fazendo de forma fortuita e felizmente nunca tive qualquer problema com a Igreja. A segunda vencedora é a Alda Franco. Olá, Parabéns, Alda, Alda. parabéns. A Gertrude está aqui, diz grata, Nuno. Gertrudes! Muitos Parabéns. parabéns. Nuno, em que te inspiras para escrever dedicatórias nos livros? Pergunta a Alda, a segunda vencedora. Normalmente, em algum conhecimento que eu tenha sobre a pessoa. Se eu estiver numa sessão de autógrafos e alguém que eu não conheço me abordar, eu pergunto sempre o nome da pessoa, tento tentar saber se gosta de ler, se é o primeiro livro não que lê, etc. E isso acaba sempre por dar ali um cunho mais pessoal ao autógrafo. Depois, já tenho muitos leitores com os quais eu tive algum contacto no passado e eu acabo já por conhecer um bocadinho das pessoas, as pessoas que vão aos meus lançamentos, que às vezes também vão às sessões de autógrafos, quando as sessões são repetidas de um ano para o outro no mesmo local. E Uhum. acaba por ser fácil. Eu basicamente tento conhecer um bocadinho dos leitores e incluir esse conhecimento no autógrafo. Terceiro vencedor, M. Manuelar. Parabéns. Muitos parabéns. E a pergunta é: se pudesse ser uma personagem dos seus livros, quem seria e porquê? Ui, uh, quem é que eu seria? Eu gosto do Adam, apesar do Adam ser um vilão. se eu fosse Prefere os ator, vilões? eu acho que os vilões acabam sendo sempre mais interessantes que os heróis, porque têm um lado mais negro que eu gosto de explorar. Se eu fosse ator, coisa que não tenho mesmo jeito nenhum para representar, mas se eu fosse ator e tivesse uma oportunidade de participar numa adaptação, acho que Preferia o vilão. se pudesse escolher, seria o Adam. Gostava de representar o Adam. Uh, assim, olhando aqui para todas as personagens que já criei, qual é que eu admiro mais? Eu gosto muito do Afonso, mas tenho um carinho A Vera especial também. A Vera diz: para mim seria o Afonso. acabo por ter um carinho muito especial pelo André, o protagonista do Espião Português, por, por questões emocionais, porque foi o primeiro livro, Primeiro. porque mesmo depois de ter publicado o primeiro livro, continuei a sentir muita dificuldade em continuar a publicar e trabalhei no segundo e no terceiro livro, livros da série Freelancer, sem saber, sem qualquer garantia que iria publicar os livros. E acabei por desenvolver uma proximidade grande com o André, até porque o André é bastante mais novo do que o Afonso Catalão. E na altura em que eu escrevi a série Freelancer, eu tinha uma idade mais próxima do André do que tenho atualmente ainda do professor Afonso Catalão. A quarta vencedora é a Rita Figueiredo. Não sei se também está por aqui, Rita. Rita, E manifeste-se. pergunta Rita Figueiredo, a quarta vencedora, que vai ganhar o Cardeal. Muitos parabéns, Rita. Nuno, acha que é o escritor que faz o livro ou é o livro que faz um escritor?
Boa pergunta. Eu acho que pode ser um bocadinho das duas coisas. Eu acho que um livro tem muito daquilo que nós somos, não só enquanto escritor, mas também enquanto pessoa. Eu acho que há sempre um cunho pessoal em todos os livros. Eu e a Maria podíamos partir da mesma ideia e iríamos escrever forçosamente livros diferentes. Mais diferentes. Agora, eu acho que o livro também nos pode fazer um pouco. Eu tenho aprendido muito com os meus livros e por outro lado, às vezes há personagens dentro do livro que acabam por quase que nos manipular e crescer. Isto já aconteceu mais do que uma vez nos livros em que eu não pensava que a personagem iria ter aquele destaque, ou não pensava que a personagem iria ter aquelas características. Isso aconteceu e acho que isso acaba por ser um exemplo de como o livro também nos pode fazer. E eu gosto de pensar, por exemplo, existe uma personagem em A Morte do Papa que eu considero que está bastante bem conseguida, porque é uma personagem muito dúbia, é uma personagem que nós nunca conseguimos perceber muito bem quais são exatamente as motivações dele e se ele terá ali alguma coisa escondida no seu passado. E era uma personagem que não estava pensada para ser assim. É uma personagem que acaba por ter um papel, por quem já leu os livros, estou-me a referir ao Cardeal Tremblay. É uma personagem que tem um papel muito importante na narrativa do livro e que cresceu sozinho dentro do livro. O desenvolvimento que o Cardeal Tremblay teve na morte do Papa foi obra do Cardeal Tremblay, não foi obra minha. Eu de repente dei por mim e tinha visto aquela personagem transformada quase num monstro. Num monstro no bom sentido. E é um exemplo de como o livro também nos pode fazer. Acho que foi o livro que proporcionou o crescimento da personagem e isso aconteceu de forma espontânea, sem eu me perceber, natural, sem me perceber como. Está aqui a Rita Figueiredo. Olá! Parabéns, Rita! Muitos parabéns! Vai receber o cardeal do Nuno. E agora, o último vencedor tem o nome de Tanto Livro. Tanto Livro, parabéns. Muitos É o parabéns. quinto vencedor. E gostaria de perguntar ao Nuno se em algum momento, durante o processo de escrita desta coleção, teve vontade de desistir ou mudar para um rumo completamente diferente. E existe alguma história que seria completamente diferente daquilo que podemos ler hoje? Não, em termos de enredo, não. Os enredos têm saído à primeira e não tenho feito assim tantos desvios, além destes pequenos casos com os personagens, não tenho feito assim muitos desvios. Obviamente que, sendo muito honesto, eu não planeei na Cela Adormecida o primeiro, o que é que iria fazer com o Cardeal o quinto, não é? Isto é um trabalho que vai sendo feito de livro para livro, às vezes há coisas que surgem e ficam reservadas para outros livros. Se houve aqui algum momento de fraqueza e desistência, sim, já houve. Cardeal, por exemplo. Eu tive um ano de 2020 em termos pessoais muito difícil e muito complicado e foi difícil escrever o livro. Não foi um livro, por exemplo, como a Última Ceia, em que o livro saía e fluía normalmente, sem eu fazer um esforço para isso. O Cardeal foi um livro que foi muito trabalhado e foi um livro que foi muito sofrido, porque eu estava a passar por uma fase pessoal bastante complexa em termos familiares e estava com muito pouco tempo para me dedicar ao livro, mas por outro lado precisava de escrever o livro e precisava de fazer o livro progredir. E obviamente que há sempre momentos de maior fraqueza. E também temos aqui o vencedor, o Tanto Livro, também estou aqui a dizer obrigado. Ok. Parabéns. Muitos parabéns. Parabéns. Obrigado E por terem participado. o Anderson que diz espera um dia poder conhecê-lo, Nuno, e tirar uma foto. Parabéns pela incrível criatividade. Se o Anderson for à Feira do Livro, eu, em princípio vou lá estar este ano. Ainda ninguém sabe muito bem quais são as datas da feira, mas se for à Feira do Livro de Lisboa, pelo menos aí eu vou estar. Está aqui alguém a perguntar se podemos dizer novamente o nome dos vencedores. Eu vou dizer: Gertrudes Rodrigues, Alda Franco, M. Manuelar 15, portanto foi vencedora. A pessoa que estava aqui a perguntar se podemos dizer os nomes dos vencedores. Rita Figueiredo e Tanto Livro.
Foram os 5 vencedores que vão receber o cardeal do Nuno Nepomuceno. Nuno, muito obrigada por esta Obrigado. conversa tão agradável, por a sua. Parabéns por o Obrigado. 8º livro, por o seu caminho, por o seu percurso. Muito obrigado. E continuo aqui a dar a todos os seus seguidores muitos livros, muito boas histórias e continuação de bom trabalho. Muito obrigado, Maria. Obrigado assim por partilhar esta hora comigo e também à Note pelo convite. Em especial a todas as pessoas que estão a assistir ou que têm estado a assistir e que participaram no passatempo, com as perguntas e que, de uma forma geral, todas elas também têm incentivado a escrita dos livros e têm-me acarinhado ao longo da carreira. Muito obrigado. Isto hoje basicamente foi um regresso às origens. Eu estou na casa que me viu nascer, digamos assim. Isto também estou muito contente por estar a fazer este live com a Notes e por ter as pessoas a apoiarem e a participarem. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Nuno. E boa inspiração para Obrigado. o que vem aí. Às Beijinho a tantas todos. Obrigado, Deus. Boa Obrigada. noite. Com licença. Boa noite.